Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre um estudo que eu fiz, uma análise quantitativa, utilizando os dados dos fundos de investimento, né? E para isso eu utilizei o Python, busquei os dados lá direto da CVM, nossa fonte de dados, do regulador de valores imobiliários, utilizando dados também do Banco Central. Eu fiz uma análise aí bem completa do desempenho dos fundos, né? Nesse primeiro semestre do ano, tá? Então vou começar aqui. Então, começando aqui, eu baixo os dados lá da CVM e aí eu faço uma filtragem aqui. Considerei aqui no mínimo 500 cotistas, que a ideia é considerar somente os fundos de varejo, né? Os fundos disponíveis aí nas principais plataformas de investimento, tá? Vou começar aqui com os fundos de ações, então vamos rodar aqui. Então ele está calculando para a gente ali o desempenho dos fundos de ações. E aqui vamos fazer um resumo estatístico, né? Então, que passaram ali no nosso critério de no mínimo 500 cotistas foram 549 fundos. E a gente teve aí no semestre uma média de 8% de retorno, sendo que o pior retorno foi menos 20% e o maior retorno foi aqui 54%, tá? Aí eu quero saber agora o percentual de fundos que bateram o índice Bovespa e o CDI no período, tá? Então vamos rodar aqui. Então, daqueles dados ali, daqueles 449 fundos, praticamente a metade conseguiu superar o índice Bovespa e 92% superou o CDI, tá? Se a gente vê aqui uma tabela com os dados dos fundos, a gente pode ter uma ideia de quais fundos foram os campeões de desempenho no semestre, né? A gente teve aqui como destaque os fundos da Trígono, 3 fundos aqui, 4 fundos da Trígono e um fundo aqui do Inter também, tá? Foram os melhores desempenhos no semestre. E se a gente ordenar aqui pelos piores, a gente teve ali 2 fundos do Banco do Brasil, né? Banco do Brasil BB Seguridade e o BB, né? Ações do Banco do Brasil mesmo, tá? A gente tem aqui nessa tabela o CNPJ do fundo, o retorno total no semestre, um retorno anualizado e a volatilidade anualizada também, tá? Próximo aqui que a gente pode ver é a gente tentar traçar um histograma para a gente saber como é que se distribuiu os retornos dos fundos com relação aos nossos benchmarks, né? Então a gente tem aqui o Ibov, então ele teve no semestre 6,7% de retorno, o CDI foi 1,3%, né? Então essa linha vermelha aqui é o Ibov e a linha azul aqui é o CDI. E aqui embaixo, no eixo X, a gente tem o retorno dos fundos, né? Isso aqui, para quem não conhece, é um histograma, que é um gráfico de frequências, né? Então a gente tem cada barra aqui representa um intervalo de dados, por exemplo, de 7 até 7,99%, a gente teve 36 fundos que obtiveram esse retorno no semestre, né? A gente pode perceber aqui que a maior parte do retorno ela se concentrou aqui entre 6 e 6,99, bem próximo aqui do índice Bovespa, né? E a gente tem também valores mais extremos, né? A gente teve fundo aqui, como eu falei, menos 20%. A gente teve aqui 2 fundos também, na faixa ali de menos 11%. E a gente teve também fundos aqui que tiveram um desempenho consideravelmente maior do que os demais, tá? Nesse gráfico assim a gente consegue ver a distribuição dos retornos dos fundos, né? Ordenados aqui para cada nível de retorno. A gente ter uma ideia de como é que se distribuiu os retornos dos fundos, tá? E agora, criar um gráfico aqui, que a gente vai pegar os dados anualizados, né, de retorno e volatilidade e comparar com o retorno e volatilidade do próprio índice Bovespa, né? Vamos traçar aqui. Então, vou explicar um pouquinho o gráfico. Então, a gente tem aqui no eixo X aqui a volatilidade anualizada de cada fundo, né? Cada bolinha dessa aqui representa um fundo. E no eixo Y aqui a gente tem o retorno, né? Então a gente tem a volatilidade e o retorno também. E aqui no centro a gente tem 2 eixos, né? Esses eixos eles representam justamente a volatilidade e o retorno do índice Bovespa anualizados, né? 20% e 15%. E a gente tem uma noção de como é que os fundos se comportaram com relação a retorno e volatilidade do nosso benchmark, né, o índice Bovespa.
Essa linha vertical aqui, ela divide a volatilidade. Então, os fundos que tiveram à esquerda, todos esses fundos aqui à esquerda, eles tiveram volatilidade menor do que o índice Bovespa. Todos que estão aqui à direita, eles apresentaram volatilidade maior, tá? E na linha horizontal, representa o retorno, né? Então, todos os fundos que estão aqui acima dessa linha horizontal aqui, eles tiveram um retorno maior do que o índice Bovespa. Consequentemente, os que estão abaixo tiveram um retorno menor, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui 4 quadrantes, né? Sendo que o quadrante mais interessante para nosso investimento seria os fundos que têm um retorno superior ao índice Bovespa, né? Eles batem o benchmark, mas com uma volatilidade menor, né? Então, esse primeiro quadrante é justamente isso, os fundos que tiveram retorno maior que o índice Bovespa, mas com uma volatilidade menor, né? Uma variação menor aí. No outro extremo aqui, a gente tem os fundos que não bateram o índice Bovespa e ainda apresentam uma volatilidade maior, né? Então, seria aqui o pior dos casos aqui, tá? E aqui a gente tem aqui à direita do gráfico justamente essa relação de retorno sobre risco, né? Uma medida de retorno ajustada ao risco. Então, quanto mais para cima aqui, mais amarelo, a gente tem essa relação retorno sobre risco maior, tá? Bom, assim a gente pode analisar os gráficos dos fundos de ações. Vamos alterar aqui facilmente agora para a gente pegar os dados aqui dos fundos multimercados, tá? Então, vamos rodar aqui para os fundos multimercados. Então, ele está calculando ali todos os desempenhos dos fundos, né? Para a gente ter uma ideia aqui de como é que se comportou. Então, o primeiro passo aqui, vamos ver aqui uma medida estatística. Então, de fundos multimercados que passaram nos critérios ali de mínimo cotistas, a gente tem 658 fundos, uma média ali de retorno em 3% no semestre, né? Sendo que a gente teve aqui menos 14% do pior fundo e mais 35% do melhor fundo, né? Então, se a gente rodar aqui, 15% dos fundos superou o índice Bovespa. Não é de se estranhar, né? Porque geralmente os benchmarks dos fundos multimercados não são índice Bovespa. E por outro lado, 68% superou o CDI, né? Se a gente ver aqui, ó, a gente tem uma ideia de quais foram esses fundos, né? Então, o melhor retorno aqui foi do fundo Trend, né? Cannabis, seguido aqui pelo Logos e outro trend imobiliário americano aqui, né? Então, 35%, 28% e 24%. Os retornos mais negativos aqui a gente teve aqui no fundo Orama, fundo ouro. Basicamente os fundos de ouro, né? Os fundos atrelados ao ouro, principalmente ao ouro em dólar, né? Que o dólar ele caiu bastante no semestre e o ouro também caiu. Então, o ouro atrelado ao dólar teve um desempenho bem inferior nesse semestre, né? Traçar aqui como é que se distribuiu. Então, assim que distribuiu os retornos dos fundos multimercados, né? A gente vê que ele ficou aqui mais centrado no retorno do CDI, né? A gente viu lá que a maioria dos fundos entregou mais do que o CDI. CDI no semestre 1,3%. E a gente pode ver aqui também alguns fundos que tiveram retorno bem superior, né? Ou aquele que foi mostrado lá, retornos bem acima aí da média. Só a título de curiosidade, a gente pode traçar esse gráfico aqui também. A gente tem uma ideia aqui da distribuição da volatilidade e do retorno dos fundos, tá? Bom, era isso, essa análise. Esse código está disponível no grupo do Telegram, o link aqui está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê aí no próximo vídeo.